Graça e paz, hoje é 4 de março, eu estou falando sobre o Dia Internacional da Mulher, a semana do Dia Internacional da Mulher, e mostrando para você a história de mulheres que viveram além do seu tempo. Eu já falei de Abigail, falei de Ruth e quero falar de Rispa, né? Rispa, que foi uma mulher extraordinária. Sua história descreve o sofrimento de uma mãe que presenciou a morte dos seus filhos e não teve como enterrá-los. E ela ficou durante meses cuidando desses corpos numa montanha para que os animais não devorassem os corpos deles, nem as aves viessem comê-los. Então Rispa presenciou a morte dos seus filhos porque houve uma quebra de uma aliança de sangue feita por Josué e os Gibeonitas, e por causa disso houve uma praga, e os culpados, que foram todos levados à morte, e entre esses culpados, que eram 7 filhos de Saul, estavam os 2 filhos de Rispa, porque Rispa foi concubina de Saul. A história dela mostra uma mãe que cuidou dos filhos mortos, e foi como uma bandeira dizendo: olha, meus filhos morreram, estão aqui, mataram os meus filhos, ninguém quer enterrá-los e eu não vou deixar que eles sejam devorados pelos animais. Então o que ela fez? Ela guardou ali os corpos, até que Davi, que ficou sabendo da história, desse uma ordem e mandasse enterrar os filhos de Rispa. Então isso mostra o quê? Uma mãe defendendo seus filhos até mesmo depois de mortos. E isso é o que as mulheres fazem hoje. Defendem, pode ser bandido, pode ser o que for. As mães estão sempre lá, olhando e cuidando dos seus filhos, porque isso é algo especial na vida da mulher. Deus capacitou a mulher assim, para que ela cuidasse, para que ela orientasse e criasse os seus filhos de maneira especial. Nessa época que estamos vivendo, uma época difícil, mas uma época em que a graça de Deus e a fé nos dá condições para a gente vivenciar todos esses problemas, todas essas crises, que também as mães de hoje passam, e que são verdadeiras leoas, defendendo a sua casa e a sua família. A minha oração nessa semana é que mulheres se levantem como defensoras da sua casa, não pela força, não pela violência, mas pela fé, pela oração e pelo jejum. Precisamos orar e clamar para que Deus salve a nossa casa e salve os nossos filhos. Essa é a minha oração de hoje para você. Ó Deus, abençoe esta casa, abençoe esses filhos. Às vezes são filhos difíceis, rebeldes, desobedientes, mas acalma esse coração dessa mãe. Dê força para essa mãe, para lutar pela vida dos seus filhos. Eu abençoo esta casa, eu abençoo esse pai, essa mãe, essa família, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração, mulher especial de Deus.